Bem-vindos, pessoal. Sou o professor Roque Paulinelli. Vamos resolver aqui uma questão número 96 do caderno amarelo da prova de Física do Enem de 2020. Vamos lá. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Aqui a nossa fonte, 12 volts, e os 4 resistores de 100 ohms. E aqui a gente tem como conectar algum circuito externo em pontos A, B, C, D e E. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10.000 ohms, 10 kΩ. Esses 10.000 ohms aqui, gente, comparando com a resistência de cada resistor ali, é bem maior, né? Vamos lembrar disso. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, a corrente que vai ser estabelecida nele está muito fácil, porque eu sei qual que é a resistência dele e sei qual que é a diferença de potencial a que ele tem que estar submetido, né? Se eu faço U é igual a RI, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, essa diferença de potencial vai ser de 9 volts e a resistência dele é esses 10.000 ohms. Então a corrente elétrica vai ser 9 dividido por 10.000. Dá 0,0009 amperes. A gente pode escrever isso de uma maneira mais bonitinha, escrevendo em miliamperes. E olha que sim, todas as alternativas estão em miliamperes. Para passar para miliamperes, eu vou multiplicar por 1000 aqui, ó. Então, ando 3 casas com a vírgula, 1, 2, 3, eu fico com 0,9 miliamperes. Você vê que eu só tenho 2 alternativas possíveis aqui, ó, a D e a E. Agora eu tenho que ver, então, se eu tenho que conectar entre B e E, ou eu tenho que conectar entre A e E. Bom, se eu conectar entre A e E, eu estarei conectando diretamente na fonte, né? Eu vou ter o meu aparelho, vou desenhar a sua resistência aqui, ó, de 10.000. Ele vai estar em paralelo com todo esse ramo aqui, ó, dos 4 resistores de 100 ohms. Então ele vai estar operando, na verdade, a 12 volts, mas eu estou querendo a 9 volts, então essa alternativa aqui, ó, entre A e E não pode. Logo, a gente deduz que é a letra D, entre B e E. Ok, Roque, mas a gente eliminando assim fica fácil, né? Fica rápido. Beleza, a gente pode usar essa artimanha na hora de fazer a prova. Mas vamos entender exatamente por que é entre B e E. Bom, beleza. Vamos pensar o seguinte, vamos construir o raciocínio aqui. Imagina que eu tenho uma fonte de 9 volts. Eu estou querendo alimentar a minha resistência com 9 volts, né? Só para mais, esses números não importam, ó. Imagina que eu tenho agora 2 resistências em paralelo, uma de 1 ohm e outra de 1 ohm também. Bom, cada uma, como está ligado direto aqui na fonte de 9 volts, eu posso fazer U igual a R para cada um, U é 9, o R é 1 e a corrente vai ser então 9 amperes. Então eu tenho 9 amperes de cá e 9 amperes de cá. Beleza, Roque, onde você quer chegar com isso? Vamos lá, se eu agora multiplico por 10 essa resistência, aqui ó, vão passar os 9 amperes, que continua com uma tensão de 9 volts. Agora aqui, como a resistência multiplicou por 10, vai passar uma corrente 10 vezes menor. Então aqui vai passar uma corrente de 0,9 amperes. Dá bastante diferente agora. 9 amperes para 0,9, essa corrente está bem baixinha. Agora, se eu aumento isso aqui para 100 ohms, aqui continuam os 9 amperes, mas aqui, quando eu faço U igual a RI, eu obtenho 0,09 amperes. Agora, 0,09 amperes perante os 9 amperes aqui de cima,
Isso aqui é muito baixo, né? Isso aqui é muito baixo e se você falar assim, quanto de corrente que está passando nesse ramo todo, você com alguma incerteza, né, alguma aproximação, você pode falar que é aproximadamente 9 amperes que está passando ali, tá? Praticamente estou desprezando essa aqui, ó. É o caso que nós temos quando eu falo que eu tenho 10.000 ohms ligados em paralelo com alguém aqui, ó. Vamos supor que eu ligo em paralelo aqui, ó, os meus 10 kΩ. Ele vai estar ligado em paralelo com 300 ohms aqui, ó. Como essas três resistências estão em série, eu vou somar 100 mais 100 mais 100, obtendo 300. Olha para você ver, 300 ohms para 10.000 ohms. 10.000 ohms é muito maior. É uma resistência tão grande que é como se fosse um voltímetro ali, ligado em paralelo. Eu desprezo toda a corrente elétrica que está passando ali, comparativamente com essa aqui, ó. Tá bom? E eu vou ter esses dois ramos aqui, ó, vão estar em série com esse outro resistor de 100 ohms. Beleza, gente. Será que vai dar certo eu ligar aqui mesmo? Se eu penso que esse resistor não vai ter corrente aproximadamente nenhuma, é basicamente quando eu tenho isso aqui. Opa! Os 4 sozinhos, né? E se eu tenho 12 volts da fonte, quer dizer que eu vou pegar esses 12 volts e vou dividir pelos 4, que tem a mesma resistência. Então vão passar a mesma corrente por todos, todos vão apresentar a mesma queda de potencial. Então eu tenho 3 volts para cada. 3 volts para cá, 3 volts para cá, 3 volts para cá, 3 volts para cá. Se eu estou precisando de 9 volts, eu posso ligar aqui, pegando 9 volts, eu posso ligar aqui. Como a minha alternativa é B e E, eu vou marcar essa aqui, né? Então eu vou ligar ele aqui e repara só. Se a resistência dele fosse da ordem de 300 ohms, quer dizer que quando eu ligo ele em paralelo, a resistência equivalente aqui, ó, vai diminuir. Se a resistência equivalente aqui diminui, a resistência equivalente total também diminui, fazendo com que a corrente aumente, tá certo? A corrente aumentando, olha o raciocínio, a corrente aumentando, fazendo U igual a RI para esse aqui, ó, que está em série com todo o resto, a corrente aumentando aqui, eu tenho uma maior tensão aqui, ó. Tem uma maior diferença de potencial entre esses dois pontos. Então aqui não vai ficar só 3 volts, tá? Entre esses dois pontos. Vai ficar, por exemplo, 4 volts, 5 volts, depende. Sobrando menos do que 9 volts para cá, ok? Mas isso se a resistência elétrica fosse menor. Como ela é muito maior do que essa resistência, basicamente não vai afetar a corrente elétrica do circuito. E aqui fica obtendo aproximadamente os 9 volts, ok? Então entre B e E 0,9 mA. Beleza, pessoal? Valeu, bons estudos para vocês.